Glória a Deus, amém. Jesus, nome maravilhoso, né? Jesus, nome sobre todo nome. Jesus é esse nome pelo qual nós estamos aqui honrando, louvando, e por esse nome que nós fomos resgatados dos nossos pecados, fomos salvos, fomos libertos, e por esse nome que nós estamos atendendo a nossa chamada de vida. Cada um de nós temos uma chamada e nós estamos atendendo essa chamada maravilhosa. É um prazer muito grande estar aqui na casa do Senhor para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Quando cheguei aqui, achei que ia só eu e o Espírito Santo e o pastor Max, mas graças a Deus que os irmãos chegaram, e vocês é um privilegiado, porque você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você está aqui porque Deus tem algo para você nesta noite. Eu vou falar sobre um tema bastante conhecido, que é busque a sabedoria divina. Esse é o tema dessa noite. Busque a sabedoria divina. O apóstolo Tiago, ele disse: você não tem sabedoria, peça a Deus, mas busque a sabedoria. E às vezes a gente negligencia esse pedido de buscar a sabedoria do Senhor, buscar a orientação, a direção para tomar as nossas decisões. Eu estava fazendo a minha caminhada matinal, eu estou as 2 semanas parada, mas estava fazendo a minha caminhada e liguei o aplicativo da Bíblia e continuei a minha leitura e estava falando sobre o final da vida de Davi, as orientações que ele estava dando para Salomão. E logo Salomão assumiu o trono e começou a seguir a orientação que o pai Davi tinha dado, e começou a oferecer sacrifícios ao Senhor, seguindo o Deus de seu pai. E no local onde ele estava sacrificando, Deus apareceu a ele e fez uma pergunta para ele: o que você quer para a sua vida? Ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar esse povo que o Senhor tem me dado, para governar essa nação de Israel, para fazer a tua vontade. Me dê sabedoria e entendimento. E Deus respondeu para ele: porque você foi sincero no seu pedido, não pediu riqueza, não pediu honra, não pediu coisas materiais, não pediu para eu matar os seus inimigos, e não pediu vida longa, mas você pediu sabedoria. Eu vou te dar tudo isso. Tudo que você não pediu, eu vou te dar. E você vai ser o rei, que vai ser o mais sábio de todos os reis. Nunca vai ter um rei com a sabedoria que você teve, e nunca haverá um rei que vai ter a sua sabedoria. Então Deus respondeu ele com grande força, e é isso que nós precisamos, né, irmãos? Levantar de manhã e dizer: Pai, dá-me sabedoria para me enfrentar a luta desse dia hoje. Dá-me sabedoria para tomar as decisões corretas, em nome de Jesus. E essa passagem está registrada em 2 Crônica, capítulo 1, verso 10 a 12, que é o pedido da sabedoria dele. A sabedoria oferece uma variedade de vantagens incomparáveis. Ela guia as pessoas em escolhas justas, protege contra caminhos perigosos e ilumina a mente para compreender o que é verdadeiro e valioso. Quem busca a sabedoria adquire discernimento para lidar com desafios, prospera em decisões prudentes e experimenta paz interior. Os
benefícios da sabedoria incluem também o respeito dos outros, a construção de relacionamentos sólidos e a capacidade de enxergar além do imediato, reconhecendo consequências e oportunidades. Com sabedoria, torna-se possível viver com equilíbrio, integridade, confiança, colhendo frutos de uma vida orientada por princípios elevados. Essa é a minha introdução. Então, há um motivo soberbo, sobejo, de nós buscarmos a sabedoria. Amém? Estão acordados? Glória a Deus. A sabedoria divina é o que define e determina o nosso futuro em todas as áreas da nossa vida. Na nossa área sentimental, quero falar para os solteiros, né? Que está começando a pensar em construir uma família. Então, nessa área, você precisa de sabedoria. Nós estamos tendo o curso Comunicação, Sexo e Dinheiro toda quarta-feira. E uma das coisas que foi ensinada ali, que você tem que calcular o custo do seu casamento. Você tem que planejar, fazer as coisas, as consequências que vai ter no futuro. Então, a gente está sensível também às pessoas que não são casadas, que são solteiras e precisa de sabedoria para entrar num relacionamento. A sabedoria não é ter muito conhecimento, nem ter muita experiência. Não é ler muitos livros e nem discursar bonito. Sabedoria não é nada disso. Sabedoria é um dom divino. Sabedoria divina é um dom divino. Não sabedoria humana ou sabedoria para fazer o mal. Isso não é sabedoria. Mas a sabedoria divina, que é aquela que é dada por Deus, que é colocada no nosso coração para nos guiar, essa é a sabedoria divina. Então é ter um pouco da mente divina na nossa mente. A sabedoria divina é isso, você ter um pouco da mente divina, da imagem divina na sua mente. Então, quando nós temos isso nós podemos adquirir através do Espírito Santo. Se nós somos crentes e nós temos o Espírito Santo habitando no nosso corpo. E ele, se ele tiver lugar, se nós deixarmos ele falar conosco e nós formos sensíveis para ouvir a sua voz, nós vamos ver que Deus vai nos dar sabedoria divina para nós fazermos as coisas corretas. Amém? Glória a Deus. A maioria dos nossos problemas é por decisões erradas que fazemos. Nós metemos em situações problemáticas devido à falta de sabedoria. 90% de nossas dívidas financeiras é por falta de sabedoria. 90%. E graças a Deus que essa igreja, ela ensina como sair das dívidas e como ter sucesso na vida financeira, né? Amém? Então que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui. Vários casais estão tendo dificuldades no casamento. O relacionamento entre duas pessoas não é fácil. O relacionamento conjugal também não é fácil. Nós precisamos de sabedoria para lidar um com o outro no dia a dia. Senão as coisas vão se complicar. Nós precisamos manter a nossa aliança do casamento. Aquela aliança que nós fizemos no dia em que nós casamos. Que é compromisso. Casamento é compromisso. Casamento é aliança. E quando nós temos isso e não abrimos mão disso, as outras coisas se ajeitam. Mas nós precisamos da sabedoria para resolver o problema do casamento. Amém? E o divórcio é alarmante e é uma prova de que os casamentos têm problemas. Tem problemas. Se nós tivéssemos feito os cursos que estamos fazendo
antes de casar, eu tenho certeza que muitos problemas seriam evitados para o futuro. Então eu encorajo a todos os homens que não estão fazendo os cursos ao máximo, ou comunicação, sexo e dinheiro, que você faça, porque vai ser de bênção para a sua vida. Para você criar filhos também não é fácil, pois cada filho é diferente e tem uma personalidade diferente. Não é fácil, mas com sabedoria é possível. Com sabedoria é possível nós lançarmos a flecha e ela atingir ao alvo. A nossa filha está completando hoje 32 anos de idade. Graças a Deus eu tenho minha esposa aqui para conferir. E ela vai completar em janeiro 10 anos de casada. E ela já deu um filho que está com 7 meses e pouco, que todos sabem. Um filho lindo, parece demais com o avô, graças a Deus. E não foi fácil. Nós tivemos só uma filha. Mas nós sabemos que quanto mais filhos tem, mais problemas você vai ter e mais desafios você vai ter. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Pela graça e a glória do Senhor nós estamos aqui. Mas não é fácil. Ter equilíbrio emocional, se livrar do pânico e da depressão não é fácil, mas com a sabedoria divina é possível. Nós podemos fazer isso. Para você ter sabedoria, você precisa trilhar o caminho com ela, andar junto com ela e conhecer seus caminhos. É como se fosse um casamento. Você tem que comer um saco de sal junto para você conhecer. E para você obter a sabedoria, você tem que andar junto e conhecê-la. Da mesma forma que Enoque andou com Deus, conheceu a Deus, e Deus se agradou dele e o trasladou para o céu, nós também devemos fazer a mesma coisa com a sabedoria. Quantos podem dizer amém? Amém. A gente gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Provérbios capítulo 8, verso 12 em diante. Nós vamos ler Provérbios capítulo 8, verso 12 a 21. 12 a 21. Gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer um sermão expositivo. Vamos passar versículo por versículo e tentar comentar cada versículo. Então, no verso 12, capítulo 8 de Provérbios, diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Aqui a sabedoria está falando na primeira pessoa e ela está dizendo: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. A gente vê que vê nesse verso que a sabedoria tem uma casa e tem gente que mora com ela. Quem mora com a sabedoria? De acordo com esse verso, a prudência. A prudência mora com a sabedoria. Toda pessoa sábia é uma pessoa prudente. A prudência é você saber calcular os resultados da sua decisão. Se você toma uma decisão hoje e você calcula o que vai acontecer com a sua decisão, isso é prudência. Você saber o que vai acontecer, é calcular o impacto das suas decisões. Se você decide fazer o curso de medicina, você tem que qual que é a primeira pergunta sua? Você vai calcular o que vai necessitar para você fazer o curso de medicina.
você primeiro precisa ter mais tempo de que outros cursos, talvez. Você vai gastar mais anos, talvez, de algum outros curso. Você vai gastar mais dinheiro, porque a faculdade de medicina não é barata. E você também calcula o resultado que você vai ganhar mais dinheiro. Então, isso é prudência, você ser prudente na tomada de decisão nas suas escolhas. Muitas pessoas compram carros, né, mas sem pensar. Chega na concessionária e pega logo um carro, uma caminhonetona bem alta, né? Cara, paga mais com seguro, paga mais de $1.000 por mês. Então, uma situação difícil. Não calcula as consequências. 72 meses ele pagando essa quantidade. Então, ele poderia calcular, fazer o cálculo da sua decisão e dizer: não, eu vou comprar um carro mais barato, vou pagar $500 com seguro, e os outros que eu ganhar eu posso poupar ou fazer outra coisa. Então é uma situação assim, a prudência, ela nos ajuda a tomar as decisões e calcular tudo conscientemente. Normalmente não colocamos, calculamos as consequências de nossas decisões, né? De repente nós arrumamos um parceiro, um amigo, e vamos fazer uma sociedade, vamos montar uma empresa, e começa a fazer a coisa. Depois, no final, termina na justiça. Então nós precisamos de ter prudência, calcular os custos, calcular todas as consequências de nossas decisões. Jesus, ele disse que nós precisamos calcular o impacto das nossas decisões. Ele deu o exemplo de um edifício. Se você fosse construir um edifício, você tem que calcular, ver se tem o dinheiro para começar a construção e terminar a construção. Se isso não tiver condições de fazer, é melhor você não começar, para não se envergonhar perante as pessoas que vão passar perante aquela construção e fazer gracejos a seu respeito. Então nós precisamos andar com a prudência, ou seja, ela deve morar na nossa casa, né? Na casa da sabedoria. Se tivermos alguma dúvida em relação à decisão, nós podemos pedir ao Espírito Santo para confirmar conosco, né? Para, ó Senhor, estou precisando de fazer essa decisão, estou em dúvida, me ajuda, eu preciso de ter convicção e certeza para fazer isso. E do momento que nós ficarmos dependentes da ajuda do Espírito Santo, Deus vai usar o pastor, vai usar um amigo, vai usar qualquer pessoa e trazer uma mensagem de confirmação para a gente. Verso 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso aqui é a sabedoria falando. Temer ao Senhor é odiar o mal. Então o que é temer ao Senhor? Odiar o mal. Temer ao Senhor é ter um desejo constante de agradar ao Senhor e buscar a presença do Senhor e não querer desagradar a vontade de Deus. Quando você teme ao Senhor, você tem medo de pecar, porque você não quer fazer a coisa errada para prejudicar o seu relacionamento com Deus. Então, Tiago diz: se você pode fazer o bem e não o faz, você peca. Então temos que temer ao Senhor, pois é o princípio também da sabedoria. Quando tememos a Deus, nós estamos já iniciando a adquirir a sabedoria. Então nunca vamos ter a sabedoria sem abandonar a maldade. Temos que ter coragem para odiar o que Deus odeia. Deus odeia o orgulho e a arrogância. Como diz o texto aqui, Ele
a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Às vezes nós estamos numa rodinha e de repente o irmão começa a falar coisas que, meu Deus, você sai de fora, faz só fora, porque são palavras realmente que perversas, palavras que não glorificam a Deus, palavrões, coisas desagradáveis na presença do Senhor. E isso não é temer a Deus. Temer a Deus, Deus odeia isso, odeia o mal, odeia o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Arrogância, o que é arrogância? É a pessoa achar que sabe tudo, consegue com as suas próprias forças, né? Uma pessoa que não acha que não precisa de Deus para fazer nada, ele mesmo faz as coisas. Então, uma pessoa arrogante. E uma pessoa arrogante, normalmente, ele não dá nem glória a Deus, como aconteceu com o rei Herodes, né? E foi comido de bicho. Então, essa é a situação daqueles que não buscam a Deus e não temem ao Senhor. Orgulho é achar que pode fazer as coisas sozinho sem depender de Deus, né? A arrogância é achar que você é melhor do que os outros. Você tem, muitas vezes, talvez o nariz empinado e acha que não precisa de ninguém. Ao invés de ser orgulhoso, nós devemos reconhecer que a vida é um sopro e nos humilhar na potente mão do Senhor Jesus, se quisermos ter a sabedoria. Amém? 14, verso 14. Meu é o conselho sensato, eu sou o entendimento, a mim pertence o poder. O poder de quem que é o conselho sensato? Da sabedoria. Não é Deus que está falando aqui, é a sabedoria. Mas como a sabedoria é propriamente de Deus, nós podemos receber o próprio Espírito Santo, os conselhos dele e as orientações dele necessárias para sermos bem-sucedidos e ter uma vida espiritual que agrada ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então Deus usa pessoas para nos ajudar em fazer coisa certa. Conselho sensato, conselho que dá certo, né? Às vezes parece muitas pessoas no escritório do pastor Max ali para receber conselhos financeiros, conselhos relacionados ao casamento e etc. E às vezes ele dá um conselho, a pessoa sai dali e já sabe que a pessoa não vai seguir o conselho que ele deu. É um conselho sensato, um conselho baseado na palavra de Deus, na sabedoria que ele já adquiriu e Deus revelou a ele, mas a pessoa quebra a cara. Por quê? Porque não dá certo fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Na Bíblia, entendimento é a capacidade divina de compreender e discernir a vontade de Deus e as verdades espirituais, não sendo uma mera inteligência humana, mas um dom concedido pelo Espírito Santo para perscrutar as profundezas de Deus e aceitar sua palavra. Esse dom permite tomar decisões sábias, distinguir o bem do mal e viver conforme os propósitos divinos, sendo o oposto do orgulho que cega o entendimento. Uma pessoa orgulhosa é o princípio da derrota, né? E nesse verso também fala que a mim pertence o poder. O poder é da sabedoria, porque esta confere a capacidade de tomar decisões corretas. Todo mundo que tem uma patente mais alta é porque ele tem um certo poder. E de uma forma ou de outra foi concedida por Deus, através da sabedoria. Seja o rei, seja um governador, seja um oficial, qualquer patente que seja, é uma sabedoria que dá poder. Então a sabedoria, através do entendimento, permite prever
consequências e escolher o caminho mais benéfico e que é do tipo de poder que resulta da aplicação ponderada do conhecimento para a vida e para a sociedade. O exemplo mais clássico que a gente tem é o exemplo de José do Egito. O faraó teve aqueles sonhos das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. As 7 vacas gordas comiam, as 7 vacas magras, e ele ficou apavorado. Depois ele teve o segundo sonho, que era as 7 espigas boas, viçosas, bonitas, graúdas, e as 7 espigas terras, fracas, frágeis, com a mesma significação. E ali José foi chamado e ele disse que não era ele que fazia, que tinha aquela sabedoria de interpretar os sonhos, mas era Deus que dava para ele. E ele deu a interpretação correta e a orientação certa para Faraó. Falou: você precisa agora pegar uma pessoa habilidosa e sábia e colocar no governo para armazenar cereais durante esses anos, e também depois, na hora que vier a fome, ter fartura para atender a todos. Então a sabedoria o poder pertence a ela para realizar grandes coisas, não só na nossa vida pessoal, mas na coletividade como um todo. Deus te prospera e prospera a sua empresa para você abençoar outras pessoas. Ele quer que você seja rico para transbordar no reino de Deus. A ordem para você devolver parte do que você ganha é a seguinte: você recebe sabedoria, você consegue as coisas através da sabedoria. Deus quer que todos nós sejamos ricos, prósperos, e a prosperidade bíblica é você ser capaz de atender às necessidades suas, da sua família, e abençoar a obra de Deus, ou quem quer que seja que necessita. Isso é prosperidade. E se você é próspero, você ganha dinheiro. Então a ordem é que você traga a casa de Deus, tesouro da casa de Deus, dá à sua família o que elas necessitam, escola para os seus filhos, enfim, tudo que necessita, aos irmãos da igreja, depois aos órfãos, às viúvas, e em último lugar, as pessoas que estão fora da nossa comunidade. Então, se você pode ajudar financeiramente, Deus te deu sabedoria e te prosperou, você pode realizar tudo isso e você vai ser abençoado. Verso 15: por meu intermédio os reis governam e a autoridade exercem justiça. Os reis governam e exercem a justiça por meio da sabedoria, porque a sabedoria fornece aos governantes o conselho sensato, o entendimento e o poder necessário para tomar decisões justas, elaborar boas leis e julgar com retidão, o que por sua vez traz prosperidade e bem-estar para o reino. Nós não podemos fazer isso, não podemos falar isso, com o governo brasileiro hoje, porque não governa com sabedoria e não governa com autoridade, e não exerce a justiça no país. Um exemplo clássico de sabedoria aqui está em 1 Reis 3:16 a 28, quando aquelas 2 prostitutas que moravam juntos no mesmo quarto, uma teve filho e daí 3 semanas a outra teve também, e a que teve filho posterior, ela
dormiu em cima do filho e matou o filho. Então, a primeira prostituta que perdeu o seu filho, e ela trocou o filho, né? Pôs o filho morto na cama da primeira e ficou com o filho vivo. E aí parou lá em Salomão. Salomão teve a sabedoria para julgar este caso com grande poder, com grande sabedoria. E ele teve a sabedoria de dizer: não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos partir essa criança, sobrou só uma criança, a outra está morta, então vamos partir essa no meio e cada um fica com a metade da criança. E a falsa mãe concordou com a proposta de Salomão. E a outra disse: não, ó rei, não faça isso, deixa o filho ficar com ela. Então, naquele momento, Salomão viu que a verdadeira mãe era aquela que amava o seu filho, amava a sua criança e não queria ver o seu filho morto. Então, é uma sabedoria, né, para julgar, sabedoria para reinar, para fazer justiça. E isso era comum naquela época, porque os magistrados, os reis, eles ficavam na porta da cidade, no portão da cidade, julgando as causas. E essa foi uma das causas que apareceu para Salomão. E os reis e príncipes exercem o governo e a justiça por meio da sabedoria, porque a sabedoria lhes confere o entendimento para discernir o que é certo, tomar decisões justas e agir com sensatez, guiando assim o reino de forma equitativa e promovendo o bem-estar do povo, como expresso em passagens bíblicas como Provérbios. Salomão foi, humanamente falando, o homem mais sábio aqui da terra. E ele escreveu 3.000 provérbios, livro de Eclesiastes, livro de sabedoria. E a gente vê que Salomão descreveu tanta coisa nos provérbios, tanto de plantas, como animais, como ser humano, como da alma, do sentimento, enfim, todas as áreas da vida ele abordou com sabedoria. E uma das coisas também que nós aprendemos agora no curso de casados, comunicação, sexo e dinheiro, é que o autor do livro, ele orientava para as pessoas que precisavam de sabedoria, para você ler de manhã Provérbios e à noite Salmos. Provérbios de manhã, porque vai te dar a orientação para você passar o dia bem, e Salmos para você louvar, adorar a Deus, enfim. Então a sabedoria promove decisões justas e sensatas, o bem-estar do povo, o equilíbrio emocional, o bem-estar entre pais e filhos, a liberdade financeira, o poder para resolver conflitos, poder para estabelecer a paz. E o verso 17 diz: amo aos que me amam, e quem me procura me encontra. Amém? Isso aqui é a sabedoria que está falando isso. Eu amo aqueles que me amam e aqueles que me procuram. E tem outro verso também que fala: aqueles que me procuram de madrugada me acharão. E é a sabedoria que está falando. Lógico que você procurando a sabedoria divina, você está procurando Deus, mas é a sabedoria. Ou seja, se você procura ela o mais cedo possível, o mais rápido possível, você vai adquiri-la e ela vai te amar e ela vai dar reciprocidade à sua vida. Então, a sabedoria ama quem busca, porque como um tesouro valioso, ela recompensa com justiça, com felicidade, trazendo benefícios concretos para a vida de quem a procura com afinco e perseverança, segundo se pode inferir da relação com o texto de Provérbios.
Essa busca ativa por conhecimento e discernimento resulta em uma vida mais plena, onde quem procura sabedoria encontra um caminho de riquezas e bem-estar. Ninguém quer ficar rico aqui, né? Ninguém quer ter bem-estar, né? Todos nós queremos, né, irmão? Todos nós precisamos disso. 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Amém? Sim, as riquezas, a honra, a prosperidade e a justiça estão com a sabedoria. A sabedoria não só as oferece, como também as guia de forma segura e as torna agradáveis, sendo ela a base para se obter tais bens. Repete comigo. Com a sabedoria estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Todos nós queremos isso, né? Por isso nós devemos buscar a sabedoria. Eu conheço muitas pessoas ricas, mas sem honra. Não tem honra. São pessoas ricas. Mas todos que têm a sabedoria divina é honrado e próspero. São pessoas que talvez não precisem ser ricos, mas são honrados e prósperas, porque a honra é o que mais importa para o cristão, para a pessoa que busca a presença de Deus, porque é a bênção do Senhor que nos enriquece, é a bênção do Senhor que nos traz o favor. E as pessoas que também são ricas, às vezes são ricas, mas não tem paz, né? Não tem paz. E a sabedoria, ela nos dá a paz, porque ela faz com que nós realizamos as coisas que alinham com a vontade de Deus e também com a nossa vontade. Quando isso acontece, nós temos paz. Coisa melhor que tem, eu sabia que a minha filha está bem casada, está bem com seu filho, está com saúde e tem paz, tem Deus na vida dela. Então a gente fica feliz quando a gente tem paz, tem alegria no coração. Amém? 19. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. A sabedoria é considerada melhor e mais proveitosa do que o ouro puro, porque é uma dádiva inestimável de Deus que traz benefícios duradouros, como a capacidade de fazer escolhas acertadas, obter paz e exaltação diante dos outros. Ao contrário do ouro, que é um bem material perecível, a sabedoria oferece riqueza espiritual e uma vida plena, sendo considerada um tesouro sem preço, que você não pode comprar, mas pode ser adquirida. É um bem duradouro. A sabedoria é um bem duradouro. 20 e 21, para terminar. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então a sabedoria anda pelo caminho da justiça. Você não vai encontrar a sabedoria onde tem ódio, onde tem desavença, onde tem negligência. Mas a sabedoria você vai encontrar onde tem juízo, onde tem coisa certa, coisa edificante. E Ele concede riqueza aos que me amam, enchendo os seus tesouros. Então aqueles que amam a sabedoria, ela concede riquezas materiais, riquezas espirituais, riquezas que nós precisamos do dia a dia, enchendo os seus tesouros.
enchendo onde nós guardamos o que vale muito. A frase, a sabedoria enche de tesouros aos que amam e dá muito tesouro, é uma paráfrase de passagem bíblica, especialmente dos livros dos Salmos, que contrastam o valor da sabedoria com a riqueza material. Segundo este texto, a sabedoria é um tesouro muito mais valioso, duradouro e compensador do que qualquer riqueza que se possa acumular, como prata, o ouro ou as joias. Quem adquire a sabedoria tem um tesouro que enche a alma, alegra o coração com os benefícios que se estendem e não são destruídos como os bens materiais. Então nós estamos pensando no eterno. Sabedoria nos leva para o eterno, não para as coisas passageiras, para as coisas perecíveis, mas para coisas eternas. E eu fico aqui com esta palavra, perguntando a você, o que eu devo fazer para adquirir a sabedoria? O que eu devo fazer para adquirir a sabedoria? Primeiro, buscar. A Bíblia diz que para receber sabedoria você precisa buscar sabedoria. Querer, você tem que querer, tem que buscar, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Então precisamos buscar com tenacidade, buscar com força, com desejo, levantar cedo, pedir a Deus, meu Deus, dai-me sabedoria para esse dia de hoje, dai-me sabedoria. Torne a sabedoria em seu alvo, seu desejo, procure por ela e não desista de pedir a Deus. Segundo, precisamos pedir. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe dará e será concedido. Tiago 1:5. Então é bíblico, a palavra de Deus nos orienta a pedir a sabedoria, né? Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Terceiro, temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. Quarto, precisamos possuir as 3 virtudes da sabedoria: silêncio, coragem e paciência. Você tem os 3 virtudes que precisamos ter, que são virtudes da sabedoria. O silêncio, para não ceder às provocações dos tolos. O silêncio para não ceder às provocações dos tolos. Provérbios fala que quando o tolo fica calado, ele passa como sábio. Então, se você silencia diante das provocações dos tolos, você está tendo uma virtude da sabedoria. Amém? A coragem para enfrentar os desafios da vida. Precisamos ter coragem, a sabedoria nos dá isso. E a paciência para aceitar tudo aquilo que você não pode controlar. Então aquilo que você não pode mudar, não pode controlar, você tem que aceitar e entregar nas mãos de Deus, e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. E se você decidiu hoje buscar a sabedoria divina, eu queria que você colocasse a mão no seu peito e nós vamos orar agora por você. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez para te agradecer pela tua palavra, para te agradecer da sabedoria divina que
que o Senhor tem dado àqueles que o buscam, àqueles que pedem, àqueles que desejam. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora para todas aquelas pessoas que estão querendo a sabedoria, para que o Senhor possa concedê-los sabedoria para decidir, Senhor, com bom senso, com sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos para cada um, Senhor, para a sua família, para todos aqui representados, para a glória e honra do Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo continua conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém.